Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui novamente ao Sabendo Viver. Eu me chamo Sinara e hoje eu quero falar com vocês sobre esse amor que envolve tanto o narcisista com a vítima e a vítima com o narcisista. Por que será que há essa intensidade de amor quando a pessoa passa por uma relação com um narcisista e um psicopata? Por que fica esse sentimento de um amor tão grande, um amor que é difícil da pessoa se desapegar desse narcisista? E qual é o sentimento de amor em relação à vítima que o narcisista tem? Então eu vou trazer aqui para vocês, vou explicar o porquê dessa intensidade desse amor, quais são os motivos, e eu vou começar aqui falando pela vítima. Toda pessoa que se envolve com um narcisista e com um psicopata, de primeira mão, essa pessoa, ela foi iludida, ela foi enganada, ela foi manipulada e esse amor, ele foi criado pelo narcisista. E de que forma? O narcisista, quando se envolve com as suas vítimas, o que ele faz? Ele faz um espelhamento. Esse espelhamento é ele observar como que aquela vítima, ela vive, o que ela gosta, o que ela sente, como são as formas de agir dessa pessoa, quais são os lugares que essa pessoa gosta de ir. Então, ele vai observar nessa pessoa o que ela é. Então, o narcisista, ele começa a ser um espelho. E tudo que essa vítima vê nesse narcisista, ela vê ela. Ela vê o que ela sonha. Ela vê o que ela planeja. Então, ela acaba se apaixonando por ela mesma. Porque ela conseguiu passar para aquele narcisista exatamente o que ela é. E esse narcisista, ele se transforma para aquela vítima, ela, somente ela. Então, ela vai ver a sua figura exatamente naquele narcisista. Então, é por isso que a vítima que entra num relacionamento com um narcisista ou com um psicopata, se apaixona, se encanta, porque ela vai ver tudo aquilo que ela gosta, tudo aquilo que ela precisa, tudo aquilo que ela sente naquele narcisista, porque ele vai se transformar para essa vítima o que ela quer. Então, é por isso que ele observa e ele copia. Então, essa pessoa, essa vítima que conviveu com esse narcisista, vai se idealizar naquilo que exatamente é o que ela pensa e o que ela sente. Porque esse narcisista, ele é um ser que ele não tem a sua personalidade como nós temos. Os nossos princípios, o nosso caráter, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Narcisista, ele não tem isso na vida dele. Narcisista, eles são um ser vazio que vagam pela terra. Eles vagam em busca de suprimento de outras pessoas porque eles não sentem nada. Eles não sentem amor, eles não sentem empatia, eles não sentem compaixão por ninguém, eles não têm um afeto natural, ele não tem a capacidade de manter um relacionamento saudável, ele não consegue se conectar com outro ser humano. Então, esse narcisista, ele é vazio, ou essa narcisista, estou falando dos dois sexos aqui, ele precisa se preencher da outra pessoa para poder ele conseguir conviver, porque ele não consegue conviver com ele mesmo, com o que ele sente, por ele ser assim, eles serem vazios. Então, essa vítima que passou na mão desse narcisista, ela vai se apaixonar pelo espelho dela, ela vai se apaixonar pelo que ela gosta. Então, esse narcisista, ele prepara esse personagem, que é um personagem criado, uma personalidade criada para essa vítima. Porque ele mesmo, como o próprio transtorno já diz, transtorno de personalidade. Então, ele tem um transtorno, ele não tem uma personalidade formada no sentido de ter suas características para o bem, para aquilo que realmente possa produzir algo, dar algo para alguém.
Então, ele vai criar aquele personagem, né? Dentre esse transtorno da personalidade dele ou dela, e vai se transformar numa imagem, vai criar uma imagem, um personagem para aquela pessoa. Então, essa pessoa, ela vai se pegar se apaixonando como se tivesse um espelho na frente dela e ela estivesse se apaixonando pela própria imagem dela. Porque ela está vendo aquilo que ela gosta, o que ela pensa, em questão de conceitos morais, em questão de diversão, como que ela quer ser tratada, o que ela quer receber daquela outra pessoa. E esse narcisista, ele vai sim fazer esse espelhamento, e essa vítima, ela vai olhar naquele narcisista e vai se ver, e ela vai se apaixonar por ela mesma, porque na verdade esse narcisista, ele nunca existiu. Então, quando essa pessoa, essa vítima, sai desse relacionamento ou é descartada por esse narcisista que sai desse relacionamento, é por isso que essa pessoa, ela começa a sentir um vazio muito grande. Porque é como se a alma dela tivesse sido roubada. Porque ela quer, ainda mais quando essa pessoa descobre sobre transtorno de personalidade. Não é fácil, é tudo muito difícil. E ela se pega vazia, por quê? Ela começa a procurar por ela mesma, porque, na verdade, ela passou o que ela é, o que ela pensa, o que ela sente para aquele narcisista. E aquele narcisista se espelhou em um personagem para ela, para que ela se apaixonasse por ela mesma. Então, ela se perde sem alma, sem ânimo, porque ela quer procurar aquela pessoa que ela pensou ter amado, que era aquele personagem que aquele narcisista criou, e ela fica perdida, porque ela sabe que essa pessoa que ela idealizou nesse narcisista nunca existiu, porque aquilo ali foi uma farsa. Então, na verdade, ela não amou ninguém. Ela amou aquilo que era dela própria. Era tudo aquilo que esse narcisista se espelhou, foi em que ela se apaixonou. Então ela se pega perdida, é a sensação de vazio, de onde está a minha vida? Eu não tenho mais identidade, eu não tenho mais alma, o que eu vou fazer? Eu estou vazia, porque ela se perdeu em se apaixonar pela idealização dela mesma, porque essa pessoa não existe. Porque o narcisista, ele cria uma personalidade, ele cria um personagem para cada vítima que ele se aproxima. E ele nunca é aquilo que ele está demonstrando ser para alguém. Ele é apenas o sugador de vida, o sugador de personalidade, o sugador de caráter, o sugador de vida de alguém para poder ele se sentir vivo. E essa vítima, ela vai sair deslacerada desse relacionamento porque ela descobriu que essa pessoa, ela nunca existiu. Foi uma mentira. Então, como que você se pega no momento de descobrir? Você imagina uma pessoa que passa por um relacionamento assim, em pensar assim, gente, eu amei, eu fui apaixonada por mim mesma, ou eu fui apaixonada por alguém que não existiu, que eu me senti completa, eu me senti preenchida, mas que essa pessoa não existiu. É como se eu tivesse me apaixonado por uma mentira, por algo que não existe na face da terra. Então, essa pessoa, ela se pega num conflito muito grande, porque ela procura por ela mesma, porque é como se ela tivesse tirado tudo dela e dado para aquele narcisista. E ela se pega vazia porque ela quer ter a necessidade de amar alguém, e esse amor que ela está sentindo é como se fosse por uma pessoa que não existe, que nunca existiu. E ela se pega perdida, sem saber o que ela vai fazer com aquilo tudo que está dentro dela, né? Porque nesse momento o psicológico da pessoa já está totalmente perdido, gente. Porque a pessoa não sabe mais quem ela é e não sabe por quem ela se apaixonou. Então isso fica muito difícil. Por sua vez,
esse amor desse narcisista, ele se espelhou nessa vítima, ele foi para essa vítima o que essa vítima queria que ele fosse, se transformando nessa própria vítima, porque o narcisista, ele não consegue amar ninguém, ele não consegue ter essa conexão de sentimentos nobres, de sentimento de doação, de sentimento de visão, de eu te dou, eu recebo, nós trocamos. Eles não conseguem chegar nisso aí. Então, ele sabe que o que ele é e o que ele sente, ninguém vai conseguir amá-lo. Ninguém. Então, ele precisa se transformar. Ele precisa enganar alguém que é roubando a identidade daquela pessoa. Ele rouba literalmente a identidade daquela pessoa, se transforma naquela própria pessoa, faz aquela pessoa amar aquele personagem, porque na verdade você nunca amou um narcisista, porque narcisista é um ser que ninguém consegue amar. E o próprio narcisista, ele sabe disso, que da forma que ele é, ele tanto não consegue amar ninguém, como ele sabe também que se ele se apresentar como ele é realmente, ninguém vai amá-lo, e ninguém vai suportar estar ao lado dele. Então eles têm essa consciência. Então é por isso que para poder ele conseguir sugar, manipular, tirar daquela pessoa o que ele precisa para a sobrevivência dele, ele tem que se transformar, ele tem que criar um personagem para aquela pessoa se apegar, se apaixonar, amar, para poder ele conseguir ser o que ele quer e poder sugar, porque eles não conseguem viver com aquela máscara por muito tempo, porque não é ele, aquilo ali não existe. Aquele ser humano, vamos colocar aquele ser humano que você se apaixonou, não existe. Então ele precisa fazer com que você ame a você mesma, para poder você estar ao lado dele e ele poder usar todas as manipulações, né? Todas as humilhações e poder sugar e tirar o suprimento que ele precisa para a sobrevivência dele. Então, o próprio narcisista, ele sabe que ninguém tem a capacidade de sentir amor por ele. E ele precisa roubar a identidade, ele precisa roubar a alma da pessoa, ser aquela pessoa para poder aquela pessoa sentir algo. Mas ele sabe que, na verdade, esse amor que essa pessoa sentiu não foi por ele. E ele sabe que ele nunca vai ter a capacidade de amar ninguém. Então, esse narcisista, ele sabe na sua consciência que ele nunca vai conseguir ter uma troca de relacionamento com ninguém, porque eles não têm essa capacidade para sentimentos, para afetividade, para conseguir ter uma relação saudável com ninguém. Então ele precisa criar algo, porque senão ninguém suportaria estar ao lado do narcisista desde o primeiro dia. Se ele mostrasse a real face dele, quem ele realmente é, o desamor que ele é, a pessoa vazia, realmente mostrar o que ele pensa, o que ele quer daquela pessoa. Se ele chegasse assim, já falando o que ele é para aquela pessoa, ninguém suportaria estar ao lado desse narcisista. E ele sabe que ele não tem a capacidade de fazer com que ninguém o ame. Então ele precisa criar personagem, roubar a identidade, roubar a alma da pessoa para fazer a pessoa amar ela mesma, porque não foi o narcisista. Entenda, você nunca amou, você nunca se apaixonou pelo narcisista. Você se apaixonou pelo aquele personagem que ele criou para você, que foi através de você mesma. Foi com o que você tem, com os seus valores, com a sua intenção, com o que você carrega de bom. Foi exatamente aquilo que ele preparou nele mesmo para você se apaixonar. E não que você se apaixonou por esse narcisista, porque ninguém consegue amar um narcisista. Porque se ele se apresentasse como ele realmente é, ninguém conseguiria amar, porque ele sabe disso. Ele sabe, no fundo ele sabe que ele é uma pessoa infeliz
e que ele nunca vai conseguir fazer ninguém amá-lo. Ele não tem essa conexão para isso e ele sabe que ele nunca vai ter essa ligação humana para fazer com que uma pessoa se apaixone pelo que ele é. Porque, na verdade, gente, a gente quando se apaixona, a gente ama uma pessoa, a gente acaba amando justamente por aquilo que a pessoa é. Com o tempo a gente vai notando que aquela pessoa é bom caráter, uma relação saudável, é uma pessoa solícita, é uma pessoa parceira, parceiro. Então, você começa a se apaixonar por aquilo que a pessoa é, o que ela passa para você, pelo sentimento, pelo aquilo que faz por você. Então, você se apaixona pelo que a pessoa é, não é em si pelo corpo, não. É em si pelo que a pessoa faz. Por mais que a gente fale tem aquela frase amor à primeira vista, por mais que seja o amor que dizem, né, gente, eu mesmo não acredito nisso, né, mas foi um amor à primeira vista, você teve uma atração e algo que você viu naquela pessoa que foi despertado por você mesmo, não que seja em respeito àquela pessoa, você se sentiu atraída pelaquela pessoa, né? Então, e é com o tempo que você vai desenvolvendo aquele relacionamento e realmente você começa a se apaixonar de verdade, sentir o amor verdadeiro com o tempo, com o que aquela pessoa está sendo para você, com o que aquela pessoa está lhe propondo. E você vai amar o ser daquela pessoa e não o que aquela pessoa realmente é, e sim o que ela tem para lhe oferecer em questão de ser humano. Então, o narcisista, ele não consegue ser isso. Ele não consegue dar isso para ninguém. E ele sabe disso. Então ele precisa identificar cada vítima, o jeitinho de cada vítima e mostrar para aquela vítima o que ela quer, o que ela gosta, porque o que ela quer, o que ela gosta está nela mesma. Entendeu? E ele vai se idealizar para essa vítima exatamente com tudo aquilo que ela gosta. E ela acaba se apaixonando por ela mesma. Então, o narcisista, aliás, a vítima, ela se apaixona por ela mesma, ela nunca amou aquele ser, o narcisista, o psicopata nunca amou o que ele se apresentou para ela. E o narcisista, ele também nunca amou porque ele não consegue amar. E ele sabe que ele não vai ser amado por ninguém e ele sabe que ele não tem a capacidade de amar. Então é por isso que eles fingem, é por isso que eles criam personagens, é por isso que eles ficam atrás de suas vítimas, tentando ser para aquela pessoa, aquela vítima, o que aquela pessoa quer que ele seja, para poder conquistar, manipular, já que eles são frios, eles vivem de suprimento, eles não vão conseguir dar nada para ninguém, então eles precisam se preencher e eles trabalham dessa forma. E sim se espelhando, sendo para a pessoa, para que a pessoa venha se apaixonar por um personagem que foi criado. Então, na verdade, é por isso que às vezes a pessoa sai vazia, sentindo que não tem mais identidade, sentindo que a alma foi tirada de dentro dela, perdida, sem saber aonde ela está, porque é como se ela tivesse arrancado ela mesma, dado para o narcisista, e ter se apaixonado exatamente por ela mesma, porque essa é a sensação, porque a pessoa quer procurar por ela mesma e já não encontra mais, porque aquele narcisista sugou toda essa alma, esse sentimento, os desejos daquela pessoa, e essa pessoa, ela se sente perdida, mas ali nunca houve amor, nem amor da sua parte para com o narcisista, e nem do narcisista para com você, e nem o narcisista, ele vai conseguir ser amado por ninguém se ele for o que ele é. Então é por isso que ele precisa sim se transformar, se espelhar em alguém, para poder conseguir que alguém permaneça um período do lado dele para que ele possa manipular. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Curtam se vocês gostarem, deixem aí seus comentários, compartilhe, divulgue. Vamos falar sobre transtorno de personalidade. A gente precisa passar aí à frente essas informações, divulgar sobre o assunto para essas pessoas ainda que não têm esse conhecimento. E se inscrevam no canal aí se vocês não se inscreveram ainda, tá bom, gente?
Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.